tudo, apareceu o chamado neodarwinismo, para explicar o que Darwin não tinha explicado. E o neodarwinismo também explicou tudo, daí surgiu o quê? A teoria sintética para explicar aquilo que o darwinismo não tinha explicado. O neodarwinismo não havia explicado. Quando nós tratamos dentro do criacionismo, geralmente a primeira coisa que as pessoas pensam é se é criacionismo está relacionado com religião. E a ideia do criacionismo não é uma ideia religiosa. Ela trata primeiro a base da existência de um design inteligente, de um planejamento que tem aí fora. E esse planejamento só pode ter uma causa, a criação. E a criação só pode ter uma causa, que é uma criação especial. Agora, dentro de todo esse modelo de pensamento, sempre a pergunta que é feita é: quem criou todas as coisas? Esse quem criou todas as coisas, daí não é parte da ciência. A ciência não tem como determinar quem criou, mas a ciência tem e pode determinar que foi criado. Deixa eu dar um exemplo. Na ciência naturalista, dentro da cosmovisão naturalista, matéria e energia respondem para tudo. Bom, matéria e energia, lá no começo os átomos foram batendo uns com os outros, umas pequenas trombadinhas, foram formando as primeiras moléculas, essas moléculas tornaram-se mais complexas, acabaram virando até alguns aminoácidos, indo em direção à vida, né? Esses aminoácidos começaram a se juntar de uma forma específica, daí formaram as proteínas, e daí as proteínas deram origem ao RNA, DNA, e chegamos até aqui hoje. Bem interessante. Só que matéria e energia não explicam o todo. Uma explicação que envolva o todo, você precisaria matéria, energia e informação. Agora, quando a gente fala de informação, o que a gente está falando? Bom, Albert Einstein, há 100 anos atrás, fez essa proposta. Ele disse que, para entender o universo, se você souber e conhecer tudo a respeito de matéria e energia, mas não souber nada de informação, você não vai conseguir entender o universo. Porque o universo, uma das coisas mais incompreensíveis a respeito dele é que ele é compreensível. Não é legal, você coloca o universo em termos de equações. Como é que a gente sabe que dia 28 de agosto desse ano vai ter um eclipse lunar? Como é que a gente sabe que 11 de setembro vai ter um eclipse solar? Equações. Porque nós trabalhamos com todas essas coisas. Portanto, informação é algo que faz parte do pacote. Deixe-me só dar algumas ideias para entendermos um pouquinho a respeito disso. Informação significa o quê? Nesses dois slides, o que vocês estão vendo? Por exemplo, no da sua esquerda. Um cavalo. E no da direita você está vendo? Um cachorro, ou alguma coisa, ou é cachorro, ou é uma ovelha, coisa desse tipo aí. Honestamente, eu pensei que você estaria vendo uma planta. E fiquei surpreso quando você me disse que você viu um cavalo. Agora, peraí. Por que você me disse que você viu um cavalo? Porque plantas não crescem na forma ou no formato de um cavalo. Você sabe que aquilo não é natural. Você sabe que aquilo foi feito. Alguém foi podando a planta, podando, até a planta ganhar essa forma. Portanto, sinais de inteligência são reconhecidos o tempo todo, por meio da informação que eles nos oferecem. Acho que também não precisa trabalhar muito nessa questão. Se você sai andando por aí e encontra algumas latinhas de Coca-Cola amassadas no meio da lama, você não vai acreditar que a lama está produzindo latinha de Coca-Cola. Você vai ficar sentado ali, meditando, pensando, fala, como será que a lama produz latinha de Coca-Cola? Como é que a latinha consegue sair da lama com aquele jeitinho certinho, até com a tampinha para você abrir? Como é que a lama consegue produzir esse colorido em volta da latinha para você ter o logo, para ter a descrição certinha do que está dentro da latinha? Como será que a lama faz tudo isso? Bom, o Dalai Lama que tem que cuidar disso, né? Aquele cara lá da Índia, não, da China, daquele lá do Tibete, daquela região lá, ele tem que pensar essas coisas. Você para e pensa essa situação, você fala, é ridículo alguém olhar para a lama e ficar olhando e falar, não, latinha de Coca-Cola saiu da lama. Você acredita que a maior parte do pessoal da ciência fica sentado olhando para uma pocinha d'água no oceano, tentando imaginar como que a vida teria evoluído? Eles não olham para a latinha de Coca-Cola, porque a latinha de Coca-Cola é muito simples comparado com a vida.
Já pensou que interessante? A latinha de Coca-Cola surgindo da lama. Vida brotando do oceano. Detectar sinais de inteligência é algo natural nos seres humanos. Mais duas questões bem interessantes para você pensar. Formação rochosa do lado esquerdo de vocês. Resultado da erosão do vento e da chuva. Formação rochosa do lado direito. Resultado da erosão do vento e da chuva. Por que vocês estão dando risada? Só dá milhões de anos o vento e a chuva, obviamente, iria esculpir a face de 4 presidentes americanos numa rocha lá nos Estados Unidos. Isso é perfeitamente óbvio. Afinal de contas, é só uma questão de tempo e acaso. Não é interessante que quando nós olhamos para algo desse jeito, como está ali, você chega e fala assim, não, eu entendo a da esquerda como sendo erosão do vento e da chuva, mas o da direita, isso aí foi esculpido. Alguém foi lá e esculpiu a face desses 4 presidentes americanos. Como é que você sabe que isso aí não é resultado de ação de vento e chuva, por exemplo? Então é possível detectar, é possível fazer uma diferença. Se é possível fazer essa diferença, que tal a gente aplicar isso a tudo aquilo que está ao nosso redor e começar a usar essa busca por esses sinais de inteligência? Porque quando nós pensamos em termos de informação, informação é detectável. Como é que você sabe que um ET mandou um sinal para a gente? Chegou o e-mail de um ET, por exemplo, lá na NASA. O pessoal do SET que vive pesquisando isso. Como é que eles sabem que não foi simplesmente o quê? Aquele chuvisco de televisão, aquele barulho que de vez em quando, todo maluco que acontece lá, quando o canal sai fora do ar. Como é que eles sabem que não é simplesmente um pulsar, por exemplo, uma estrela, um corpo celeste que fica emitindo pulsos eletromagnéticos? É porque quando você procura por informação, a informação tem um jeitinho específico, tem uma característica. Isso nos ajuda a ver como a coisa funciona. Então a informação, ela é detectável. Então gostaria de trabalhar com vocês em cima de algumas objeções, só para nós termos uma ideia de como a coisa funciona, aplicando tudo isso que vimos até aqui. Primeira objeção, com respeito à origem da vida. Qual a origem da vida? Imagina que legal, pega a sua Bíblia, dá uma olhadinha, você já começou a vida do tamanho do ponto final aí que tem na sua Bíblia. 0,5 milímetro de diâmetro. Como que em 0,5 milímetro de diâmetro poderia ter toda a informação de como fazer você? Não é legal que você tem exatamente um olho do lado do outro? Pensou que legal, um olho aqui e o outro olho lá na ponta do dedão do seu pé. 2 orelhas, para a gente ouvir melhor, em estéreo, para você saber também de onde vem o som, que uma só você não sabe, você precisa de 2. O olho para ter uma ideia, 2 olhos para ter essa ideia de perspectiva, profundidade, que um só não ajuda muito. Todo esse mecanismo, tudo ali dentro desse pontinho de 2 milímetros. Segundo a teoria da evolução, o ponto naturalista, acaso mais seleção natural, mais tempo, teria produzido tudo isso aí. Já dentro da proposta criacionista, nós dizemos que planejamento mais informação, isso resulta no design que a gente vê. Então o pessoal chega para mim e fala assim, mas esse tipo de coisa não dá para a gente provar cientificamente. Quer ver como dá? Vocês já ouviram falar da Pedra da Roseta? A Pedra da Roseta foi uma pedra encontrada pelos soldados de Napoleão, e essa pedra tinha várias escritas, 3 línguas diferentes. Uma delas era conhecida, era o grego. Mas tinham 2 que eram muito estranhas, que eram a escrita dos egípcios. E eu gostaria de usar um pouquinho, dentro da teoria da informação, para vocês compararem isso com uma outra coisa que vocês conhecem. Olha que interessante. Na teoria da informação, qualquer informação que for proveniente de atividade mental, ela obedeceria essas 5 áreas que estão aí. Estatística, sintaxe, semântica, pragmática e apobética. Só para você ter uma ideia, na estatística, vamos pegar a Pedra da Roseta. Pegar a Pedra da Roseta, ela tem 14 linhas em hieróglifos, 32 linhas em demótico, 54 linhas em grego. Aí você tem os outros símbolos aí. Ou seja, na estatística, nós tratamos apenas do sinal transmitido.
Resolveu alguma coisa? Você sabe o que está na pedra da Roseta? Não, não sabe. Vamos para o nível 2, sintaxe. Por meio de comparações, perceberam que a linguagem, a língua grega e os sinais, os símbolos em cima, aqueles símbolos de cima não eram ornamentais, aquilo lá era uma outra língua, uma linguagem. Então deu para perceber que na parte da sintaxe nós estamos tratando dos códigos que são utilizados. Quando nós entramos na parte da semântica, Champollion conseguiu decifrar os três praticamente. 3 ideias, não, a mesma ideia em 3 línguas. A ideia era uma só. O código foi diferente, mas a ideia comunicada, a mesma. Na parte da pragmática, nós tratamos de uma ação esperada. O que a gente quer através de comunicação?